Leia a Bíblia toda em um ano. Esse é o nosso desafio aqui, né? A nossa proposta e de se juntar a nós aqui para lermos a Bíblia toda nesse um ano. E nós iniciamos, né, em Gênesis. Hoje é o 13º dia da leitura e nós vamos dar continuidade a partir do capítulo 38 até o 40. Nós vemos, né, e lemos no capítulo anterior vimos a parte da descendência, né, de Esaú, o retorno, começando com o retorno de Jacó a Betel, vimos a morte, né, passamos pela leitura da morte de Raquel e Isaac, a descendência de Esaú. A gente vê o sonho, né, do filho mais novo, né, um filho de José, o filho querido. E José, ele sonha que os irmãos, né, se curvavam diante dele, né. Na verdade, ele sonha que... E ele conta esse sonho para os irmãos, e os irmãos acham que... Falam, você está achando então que a gente vai se curvar para você? Aí ele sonha de novo, agora incluindo as estrelas, o sol, enfim. E como se representasse não só os irmãos, mas também agora os seus pais, né? E o seu pai Jacó, ele fala, o que será que é esse sonho? E isso gera um desconforto na relação dele com os irmãos. E certa vez os irmãos saem todos para levarem os animais, enfim, e o pai José, né, o pai pede para José ir lá verem seus irmãos, e ao encontro de seus irmãos, e os irmãos pegam ele e acabam vendendo. Na verdade, eles querem matar o José, mas aí acaba não acontecendo de matar, jogaram numa cisterna, e cisterna sem água tal, e depois acabaram vendendo ele como escravo, né, para os medianitas, e os medianitas venderam, a gente terminou ele vendendo, os medianitas vendendo para o oficial da guarda do faraó, né? Foi assim. Então convido você a abrir a sua Bíblia, capítulo 38 de Gênesis. Vamos fazer a leitura. Vamos até o 40. Vamos lá. Por essa época, Judá saiu de casa e se mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Irá. Ali Judá viu uma mulher cananeia, filha de Suá, e se casou com ela. Teve relações com a mulher e ela engravidou e deu à luz a um filho que lhe chamou de Er. Ela engravidou novamente e deu à luz a outro filho, que chamou de Onã, quando estavam morando em Quezibê. Lá deu à luz ao terceiro filho e o chamou de Selá. E no devido tempo, Judá arranjou o casamento de Er, seu filho mais velho, com uma moça chamada Tamar. Mas Er era um homem perverso aos olhos do Senhor, por isso o Senhor lhe tirou a vida. Então Judá disse a Onã, irmão de Er, case-se com Tamar, como é exigido para com a viúva do irmão. Você deve gerar um herdeiro para o seu irmão. Onã, porém, não estava disposto a ter filho, que não seria seu herdeiro. Por isso, cada vez que tinha relações com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão. Desse modo, evitava que Tamar tivesse filho que pertencesse ao irmão dele. O Senhor, porém, considerou maldade em sua atitude, por isso também tirou a vida de Onã. Judá disse à sua nora Tamar, volte para a casa de seus pais
e permaneça viúva até que seu filho Selá tenha idade suficiente para casar com você. Na verdade, Judá disse isso apenas porque temia que Selá também morresse como seus 2 irmãos. Assim Tamar voltou para a casa do pai. Alguns anos depois, a mulher de Judá morreu. Quando terminou o período de luto, Judá e seu amigo Irá, o Adulamita, subiram a Timna para supervisionar a tosquia das ovelhas de Judá. Alguém disse a Tamar: seu sogro está subindo a Timnã para tosquear as ovelhas. Tamar sabia que Selá era adulto, mas nenhuma providência havia sido tomada para que ela se casasse com ele. Por isso, trocou suas roupas de viúva para disfarçar-se, cobriu-se com o véu, depois foi sentar-se junto à estrada de Vila Enaim. No caminho para Tinã, Judá a viu e pensou que fosse uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele parou à beira da estrada, sem saber que era a sua própria nora, disse: quero que me deite com você. Quando você me pagará para deitar-se comigo? Quanto você me pagará para deitar comigo? Perguntou Tamar. Eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho, prometeu Judá. Mas o que me dá como garantia de que matará o cabrito? Perguntou ela. Que tipo de garantia você quer? Replicou ele. Ela disse: deixa comigo o seu selo pessoal, junto com o cordão dele e o cajado que você está segurando. Judá entregou os objetos, depois teve relações com Tamar e ela engravidou. Em seguida, Tamar voltou para casa, tirou o véu e tornou a vestir-se roupas de viúva, como de costume. Mais tarde, Judá pediu que seu amigo Irá, o Adulamita, levasse o cabrito para a mulher e apegasse de volta as coisas que ele havia deixado, como garantia. Irá, porém, não conseguiu encontrá-la. Perguntou aos homens que moravam lá: onde posso encontrar a prostituta do templo, que estava sentada junto à entrada de Naim? Aqui nunca houve uma prostituta no templo, responderam eles. Então Irá voltou para onde Judá estava e lhe disse: não consegui encontrá-la em lugar algum. Os homens da vila disseram que nunca houve uma prostituta no templo. Que ela fique com as minhas coisas, disse Judá. Mandei o cabrito como tínhamos combinado, mas você não a encontrou. Se voltássemos a procurá-la, o povo da vila zombaria de nós. Uns 3 meses depois, disse a Judá: sua nora Tamar se comportou como prostituta e por isso está grávida. Judá ordenou: traga-na para fora e queime-na. Quando estava tirando de casa para matá-la, ela enviou a seguinte mensagem ao seu sogro: estou grávida do homem que é dono desses objetos. Olhe com atenção de quem são este selo, e este cordão e este cajado. Judá os reconheceu de imediato e disse: ela é mais justa do que eu, pois não tomei as providências para que ela se casasse com meu filho, Selá. E Judá nunca mais teve relações com Tamar. Quando chegou a época de Tamar dar à luz, descobriu que teria gêmeos durante o trabalho de parto. Os bebês pôs a mão para fora, a parteira segurou a mão do bebê, amarrou um fio vermelho no pulso e anunciou: este saiu primeiro. O bebê, porém, recolheu a mão e seu irmão saiu. Então a parteira disse: como você conseguiu sair primeiro? Por isso ele recebeu o nome de Pérez. Logo depois, o bebê com o fio vermelho no pulso nasceu e recebeu o nome de Zerá. Quando José
foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles os venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia nos serviços da casa do seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José. Ele dava sucesso em tudo que fazia. Satisfeito com isso, nomeou José assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio. Por causa de José, tudo corria bem na casa e as plantações, os animais prosperavam. Assim, Potifar entregou tudo que possuía aos cuidados de José e tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito e de bela aparência. Logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse: Meu senhor me confiou todos os bens da sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é a mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ela se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer o seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e exigiu: Venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou seus servos. Vejam, disse ela, o meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me viu, ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou seu manto aqui comigo. Ela guardou o manto até o marido voltar para casa. Então contou-lhe sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para a nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou o seu manto comigo. Ao ouvir a mulher contar como José havia tratado, Potifar se enfureceu, pegou José e o lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que fazia. Capítulo 40. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó ofenderam o seu senhor, rei do Egito. O faraó se enfureceu com os dois oficiais. E os mandou para a prisão, onde José estava no palácio do capitão da guarda. Eles ficaram presos por um bom tempo e o capitão da guarda os colocou sob responsabilidade de José para que ele cuidasse deles. Certa noite, enquanto estavam presos, o copeiro e o padeiro tiveram cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Quando José os viu no dia seguinte, notou que os dois estavam perturbados e perguntou: Por que vocês estão preocupados? Eles responderam: Esta noite nós tivemos sonhos
mas ninguém sabe nos dizer com que significa. A interpretação dos sonhos vem de Deus, disse José. Conte-me o que sonharam. O chefe dos copeiros foi o primeiro a relatar seu sonho a José. Em meu sonho vi na minha frente uma videira, disse ele. Havia 3 ramos que começaram a brotar e florescer. Em pouco tempo produziram cachos de uva. Eu tinha na mão o copo do faraó, o copo do faraó. Tomei um dos cachos de uva, espremi o suco na taça e coloquei na mão do faraó. José disse, esse significado do sonho, os 3 ramos representam 3 dias. Dentre os 3 dias o faraó o levará de volta ao seu cargo, de chefe dos copeiros. Quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim. Fale de mim ao faraó, para que ele me tire deste lugar, pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus. Agora estou na prisão, aonde fui lançado sem motivos justos. Ao ouvir a interpretação favorável de José para o primeiro sonho, o chefe dos padeiros lhe disse: Também tive um sonho. Nele havia 3 cestos de pães brancos empilhados sobre a minha cabeça. No cesto acima havia pães e doces de todo tipo para o faraó, mas as aves vieram e comeram do cesto que estava sobre minha cabeça. José lhe disse: Esse significado do sonho dos 3 cestos também representam 3 dias. Dentre os 3 dias o faraó pendurará a sua cabeça em um poste, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele preparou um banquete para todos os seus oficiais e funcionários. Convocou o chefe do copeiro e o chefe dos padeiros para comparecerem à festa. Ele levou o chefe dos copeiros de volta ao seu cargo para que voltasse a entregar o copo ao faraó, enquanto o chefe dos padeiros mandou enforcá-lo, como José havia previsto ao interpretar o sonho dele. E o chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Uau! A grande história de José, né? Começa aqui, né? José, então, ele vira o braço direito, né? Vamos dizer assim na nossa linguagem, né? O braço direito de Potifar, né? O faraó. E ele acaba entregando tudo o faraó para que ele administrasse, porque via que Deus estava abençoando em tudo que ele fazia. E aí, certa vez, né, no capítulo 39, a gente vê aí que ele é um homem bonito, José, né? Ele chamou a atenção da esposa do Potifar. E ela quis, de qualquer jeito, possuir, né, deitar com ele. Só que ele foi um homem fiel, né? E ele não poderia, né, perder a confiança de Potifar. E acaba ela aí botando ele numa enrascada, né? Dizendo que ele atacou ela por conta do manto ter ficado na mão dela. E Potifar fica bravo e manda prender José. E José, mesmo na cadeia, se torna um bom administrador. Assim a gente vê ele administrando, né, a prisão, e aparece, na verdade, 2 homens, um padeiro e um copeiro, que vão presos, enfim. Eles acabam sonhando e José interpreta o sonho. Mas um deles volta, né? O chefe do copeiro volta a ser servo, né, trabalhando. E ele faz um pedido, José, para que lembrasse, para o faraó lembrasse dele. Mas pelo visto, né, a gente vê terminando aqui o capítulo 40. Ele esqueceu. Então, tiramos algumas lições, espero que você medite hoje nessa leitura, né, da fidelidade que José tem para com Deus, né, o quanto ele é abençoado, e a gente vai
transcorrendo a história. A gente viu uma história no meio, né? De Judá e, enfim, e Tamar, né? Acaba Judá aí tomando a sua nora, né? Como uma possível prostituta, e ela acaba, enfim, tendo provas, né? Porque ele compra, enfim, essa para deitar com ela, e ela se passa por talvez uma outra pessoa, né? Ela se cobre e ele acaba, enfim, a gente vê então esse trecho aqui no meio de um mau exemplo, né? De Judá e relação com Tamar. Bom, é o seguinte, espero que você tenha sido e está sendo abençoado com essa leitura diária das Escrituras, né, divinas, sagradas. Nós já lemos boa parte, né, de Gênesis. A gente vai aí mais já para a parte final de Gênesis. E se você não conseguiu acompanhar algum dia e está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu peço para que vai aparecer algum espaço do card aqui, para que você possa assistir às aulas anteriores. Aqui embaixo tem uma descrição onde tem a playlist de todos esses dias que a gente está fazendo a leitura diária da Bíblia. O desafio nosso, né, a nossa proposta, se Deus assim permitir, é ler toda a Escritura. Tá? O próximo livro que nós vamos ler quando terminarmos Gênesis vai ser Mateus. A gente não vai seguir essa ordem que a Bíblia tem, né? E a gente está com base em um livro que nos instrui. Além disso, né, quando encerrarmos aqui Gênesis, acredito que é dentro dessa semana, faremos a aula da panorâmica do livro de Gênesis, e assim a gente vai fazendo sucessivamente, dando uma ênfase em cada livro, né? São 52 aulas que vão ser dadas para dar um panorama de toda a Bíblia, e a gente está separando elas aí a cada semana, a cada término mais ou menos de cada livro, tá bom? Bom, espero que isso tenha sido, tem sido, né, de bom proveito para você. E que Deus nos abençoe nessa jornada que a gente vai ter durante esses 365 dias. Lembrando que hoje é o 13º dia da leitura. E amanhã, o 14º, a gente vai dar continuidade na leitura. Tá bom? Convide. Se você quiser, convide, compartilha esse vídeo com quem você ama, para as pessoas se juntarem a nós, para fazer a leitura da Bíblia. E se você perdeu e acha que ainda é difícil, assiste o do dia, né? A cada 2 dias, né? A cada dia você assiste 2 e você consegue aí, então, uma forma de alcançar a gente ainda nesse 13º dia da leitura. Vamos fazer uma breve oração e a gente encerrar aqui. Maravilhoso Deus, mais uma vez eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais um dia ler o livro de Gênesis, da qual nós podemos extrair uma série de exemplos para aplicarmos em nossas vidas. O Senhor é bom, o Senhor tem cuidado da gente e o Senhor tem nos sustentado até aqui. Que o Senhor possa nos abençoar no decorrer de toda essa leitura da Bíblia em um ano, para que nós possamos conhecer a sua vontade sobre as nossas vidas e conhecer o seu poder, Pai, agindo nas promessas desde Abraão até se cumprir no seu Filho Jesus Cristo. E é em nome dele que eu oro e agradeço. Amém. Bom, Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.